Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nesta manhã de quinta-feira estamos aqui para juntos na presença do Pai. Agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de vivermos mais um dia. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós dependemos dEle para tudo. Nós só acordamos porque Ele é bom, porque Ele permite. Quando nós vamos dormir, nós não temos a certeza se vamos acordar. Eu já conheci casos de pessoas que se foram dormindo. Então é motivo para agradecer. Ele me deu mais um presente, que é o dia de hoje, e deu a você. Enquanto tantas pessoas estão em hospitais, lutando contra algum problema de saúde, alguma doença, nós estamos aqui. Que possamos ser gratos e buscar viver de maneira positiva, com escolhas positivas, o dia de hoje da melhor forma possível. Porque quando nós ganhamos algo de alguém, a gente fica feliz e a gente cuida. Um presente, quando a gente recebe, né, a gente cuida, a gente zela. Então Deus está nos dando um presente a cada amanhecer. Como é que eu tenho cuidado do presente que o Senhor tem me dado? Então, nesta manhã, nós vamos meditar um pouco sobre o perdão. E o devocional de hoje, o tema é perdoar para avançar. A falta de perdão impede o avanço e promove o retrocesso. É extremamente fácil falar sobre perdão, mas é muito difícil de praticar de forma efetiva e consequente. Na realidade, sabemos que esse é um dos maiores desafios para seguidores de Cristo. Negar o instinto de vingança e abraçar o desejo de perdoar. Porém, para avançar é necessário perdoar. Nós não conseguimos avançar em nenhuma área de nossa vida se nós não perdoarmos. A falta de perdão aprisiona a nossa alma. A falta de perdão, ela nos adoece. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Perdoar é um mandamento. Então, é muito fácil nós falar na teoria sobre o perdão. Agora, colocar em prática é mais difícil. Mas também não é impossível. Nós temos o exemplo perfeito de que é possível perdoar a todas as pessoas que nos machucaram de alguma forma, que nos feriram. Porque nós temos o exemplo que está na palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo. Perdoou todos os malfeitores. Perdoou todas as ofensas. Meu Deus, que exemplo! Eu estava meditando aqui antes de abrir a câmera, né? E eu estava pensando que a gente se ofende por tão pouco. No livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 34, Jesus orou assim:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está aqui, capítulo 23, no versículo 34. Vou pegar a Bíblia aqui, para a gente verificar, né? Nós temos que, gente, confirmar, buscar, né? Não acreditar em tudo que a gente escuta, não. Ó, aqui, ó. Manual de vida. Manual da vida. Palavra viva e eficaz. E diz assim. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na dor, em meio ao seu maior sofrimento, o mestre, ele nos deu um exemplo. E ele perdoou. E nós, por pouco, não queremos perdoar. Nós que somos pecadores, somos pó, somos cinza, não somos nada. Não queremos perdoar. Mas perdoar é um mandamento. Porque a palavra diz que se eu não perdoar o meu irmão, quando eu falo meu irmão, não são as pessoas que estão congregando comigo na igreja, não, gente. É o nosso próximo. Se eu não perdoar, ele não nos perdoa. Não vou citar o versículo aqui, porque eu não consigo guardar, memorizar. Tenho pedido muito a Deus para que Deus trabalhe nesta área em minha vida. Mas tem sim, coloca, se você não sabe onde é, né, onde está a referência, busque aí no Google, né? Coloque lá só o versículo onde diz que se a gente não perdoar o nosso próximo, nós não vamos ser perdoados. Então, perdoar é um mandamento, não é um sentimento. Talvez você também precise perdoar para viver a vontade de Deus e avançar rumo às promessas do Pai. Para isso, precisa livrar-se de todo o peso morto. Não guardar mágoas. Não guardar ressentimentos. Liberar perdão é essencial para seguirmos em frente. A falta de perdão, ela nos prende. Elas não permitem que a gente avance. A falta de perdão não permite nós vivermos o que Deus tem preparado para a nossa vida. Então não permita que essas coisas afetem o seu futuro. É importante termos em mente que o verdadeiro perdão envolve liberar a mágoa, envolve liberar a dor que você sente e o rancor. Eu tenho um testemunho sobre o perdão. Eu ainda afastada da palavra, Deus já vinha trabalhando em minha vida. E um dia, pela madrugada, quando ele me acordou, mesmo eu afastada,
ele falou comigo e mandou que eu fosse pedir perdão. E eu falei com ele e eu disse assim: pai, eu não vou. Porque a pessoa a qual eu feri, talvez não vá abrir a porta da casa dela para mim. Mas se o Senhor preparar o momento certo, o ambiente, o local, Pai, a primeira oportunidade que eu ver, eu peço perdão. E eu orei e deixei nas mãos do Pai. E com poucos dias, Deus preparou a oportunidade. E quando eu vi uma pessoa que me ajudou muito antigamente, uma pessoa que era muito próxima a mim. E quando eu a vi, eu disse: Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não fui na casa dela. Eu pedi que o Senhor preparasse o lugar e o Senhor preparou. E agora? E eu respirei. E não vou dizer a vocês que eu estava calma. Eu não estava calma. Eu tive medo. Mas eu disse: pai, eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Agora, se ela não me perdoar, a palavra diz que aí já não é mais comigo. E eu fui. E eu cheguei. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, posso ser que ela não goste, né? Eu não estava nem programada, né, para falar sobre o perdão. Vou até falar e vou pedir depois, em outra ocasião, caso eu precise novamente falar sobre o perdão, se ela permitir. E eu disse, né, fulana, eu vim aqui porque Deus me acordou pela madrugada e mandou que eu pedisse perdão a você. Me perdoe. Eu sempre gostei muito de você. Aliás, eu gosto muito de você. Me perdoe por eu ter te ferido, por eu ter te magoado. E ali, o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dela. E ela liberou o perdão e nos abraçamos. E naquele momento, que nós estávamos vivendo ali o mandamento do perdão, de pedir perdão e a liberação do perdão, porque eu estava pedindo e ela estava liberando, eu sentia, gente, era como que Deus estivesse tirando um peso, um fardo que eu carregava. E eu me senti tão leve, tão bem naquele dia. E eu agradeci tanto ao Pai. Tanto, 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 tanto. E hoje, Deus restaurou
Porque hoje eu vejo, eu converso e eu não tenho mágoa, não tenho rancor. Talvez alguém possa perguntar, né, ou questionar, ou dizer, ou afirmar, mas quem devia guardar mágoa, rancor seria ela, porque a pessoa, né? Porque foi você que foi pedir perdão. Então, na lógica, foi você que fez alguma coisa que machucou aquela pessoa. Mas eu digo a vocês, às vezes nós causamos dores ao nosso próximo inconscientemente. E nós temos que, todos os dias, ao final do dia, fazer uma análise. Senhor, será que eu magoei alguém hoje? Será que eu feri alguém hoje? Nós temos que investir um tempo para cuidar da nossa vida espiritual, para assim podermos viver bem, sem mágoa, sem rancor. Mas é possível? É possível se trabalhar buscando a orientação na palavra, pedir a Deus que nos ajude e nos ensine e venha nos auxiliar para podermos pedir perdão, para podermos liberar também perdão. Em outra situação, eu queria perdoar alguém há muitos anos e eu não conseguia. Eu dizia, Deus, eu quero, mas eu não consigo. E todos os dias eu dizia, Pai, é mandamento, eu tenho que perdoar porque eu quero que o Senhor me perdoe. Mas eu não estou, Pai, conseguindo perdoar fulano lá atrás. Há muitos anos, muitos anos. Essa pessoa me fez muito mal. Mas eu não conseguia. E de tanto eu pedir, de tanto eu clamar, de tanto eu pedir, de tanto eu clamar, chegou um dia que eu nem lembrava mais o mal que aquela pessoa me causou. Então, o perdão é uma decisão. A falta de perdão causa uma prisão espiritual onde impede de você viver o que Deus tem preparado para você. É necessário perdoar para poder avançar. Perdoar é se livrar daquilo que o impede de avançar. Sabe quando a gente tem a certeza que realmente nós perdoamos? Quando a gente lembra do que fizeram conosco sem sentir dor. Que a gente não vai esquecer, né? Que nós não temos amnésia. A gente sempre lembra. Agora, você só perdoou, eu só perdoei quando realmente eu lembro do que aconteceu sem sentir dor, como que nada tivesse acontecido. Esse sim é o verdadeiro perdão. Outro exemplo mais recente aconteceu comigo há poucos dias. E Deus mandou eu pedir perdão a alguém. E eu fui há poucos dias. E ali era como se Deus, mais uma vez, quando a gente pede perdão ou libera perdão, é como se um peso tivesse, né? Uma carga pesada. É muito diferente. Ande sozinho
coloque uma saca de cimento nas suas costas. O peso é grande. E eu achei tão lindo que Deus mandou. E eu também tive medo da rejeição, mas eu fui. Porque quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Ele se responsabiliza. E mesmo que a outra pessoa não liberasse perdão, aí já não era sobre a minha pessoa, e já não é sobre você. E eu hoje lembro e não sinto dor. Eu olho para a situação e digo, meu Deus. Então o perdão se faz necessário, o perdão é um mandamento e nós precisamos perdoar, liberar perdão e também pedir perdão. Quem somos nós, gente? Olha aqui na palavra, diz que Jesus, ele disse, Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem na hora que estava sendo maltratado, cuspido, humilhado. Ó o que diz aqui. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Jesus foi zombado. Zombaram de Jesus. E nós não queremos. Meu Deus, nós não queremos. Nós nos sentimos muito machucados, feridos, muito importantes. Qualquer coisinha, fui humilhada. Olha, fulana estava de cara feia, fizeram isso comigo. Zombaram de Jesus. Aos outros ele disse, zombavam dele dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dando-lhe vinagre. Deram vinagre a Jesus. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então aquele malfeitor ali, ele reconheceu, ele disse assim, eu estou aqui porque eu mereço. Porque eu fiz por onde está aqui. Eu dei motivos, os meus atos fizeram com que eu estivesse aqui. Mas esse aqui, nenhum mal fez. Jesus não fez nada. E foi crucificado. Por amor a mim, por amor a você. Jesus perdoou a todos. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nós não queremos perdoar. Que a gente possa meditar nesta palavra hoje. O perdão é o aprisionamento da alma. O inimigo de nossas almas, ele vive ao nosso derredor querendo nos destruir. E quando ele encontra alguém que se machuca por tão pouco, que guarda aquela mágoa, aquele rancor, aí ele faz a festa na sua mente e na sua vida espiritual. E aí você se torna presa fácil do inimigo de nossas almas. Porque a falta de perdão é um aprisionamento. Então, nesta manhã, que todos possam meditar. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é sentimento. Se você não consegue perdoar aquela pessoa,
Clame, peça, Jesus, eu quero, me ajuda. Pai, eu quero, mas eu não consigo. Chega aqui e vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Um dia, quando eu menos esperei, eu não lembrava mais nem do que aquela pessoa tinha feito para mim. Então tenham todos uma ótima quinta-feira e que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus.